Olá pessoal, tudo bem? No vídeo da semana passada eu trouxe um assunto referente a uma audiência que envolvia uma ação de reintegração de posse. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu discorri sobre aqueles 7 irmãos. 2 deles estavam ocupando o imóvel em detrimento dos outros irmãos, como se nada estivesse acontecendo e na verdade o imóvel era de uma herança, né, dos pais de todos eles. E também nesse mesmo vídeo eu estava abordando a questão do comportamento humano, né? Se de um lado o direito não socorre os que dormem, do outro lado tem aquelas pessoas, delas psicopatas, que querem sempre prejudicar o outro, né? Sempre levar vantagem. Então, um inscrito muito querido pediu para eu fazer um vídeo sobre responsabilidade, mas puxando para a questão da nossa política brasileira. Então, é sobre isso o vídeo de hoje. Fiquem comigo. Pois é, nós temos que lembrar, primeiramente, de onde vem a origem da palavra responsabilidade, né? A palavra responsabilidade vem de responder por. Veja que muitas vezes, quando um filho ou um subordinado ou um colega de trabalho faz alguma coisa errada, é natural que alguém diga para ele assim: você vai responder por isso. Então, responsabilidade vem de responder por, né? E muitas pessoas confundem isso com culpa, mas existe uma diferença entre culpa e responsabilidade, né? A culpa, quando você alimenta, você está arrastando correntes, né? E não te leva a lugar nenhum. Mais sobre esse assunto, eu convido vocês para procurarem no meu blog, Uma Janela para Dentro, Marina Liz. Então, a responsabilidade é muito melhor quando você tem noção dela, porque você sabe que você vai ter que responder por ela e você vai assumir os seus erros e corrigi-los, quando é possível corrigi-los. Mas voltando para a política, e eu quero ir direto ao assunto, nós hoje estamos vivendo um caos, né, no nosso cenário político brasileiro. Não são todas as pessoas que acompanham o mundo político. Deveriam, por causa da questão da responsabilidade. Porque enquanto nós não respondermos pelos nossos atos ou também pelas nossas omissões, a gente vai acreditando que está tudo bem, né? Então, muitas pessoas não compreendem isso e não acompanham, elas dizem eu não gosto de política e fica tudo por isso mesmo. Mas enquanto elas não tomam o lugar que é delas no cenário político, exigindo, cobrando, principalmente votando de forma correta, nós vamos continuar navegando no mar de lama, né? Então, assim, nós hoje conquistamos um espaço que talvez nós não vamos ter uma outra chance. Hoje nós estamos vivendo um governo de direita, né? A muitas duras penas nós conseguimos eleger o Jair Bolsonaro e ele é um baluarte da direita. Mas nós ainda estamos enfrentando, especialmente ele que está à frente dessa batalha, muitas dificuldades. E isso é natural, porque nós não acompanhamos, nós deixamos a coisa tomar pé durante muito tempo, nós deixamos a esquerda dominar e os escaninhos da política estão tomados, impregnados pela esquerda, especialmente pelos políticos do PT. E assim nós pensamos que o Lula estando preso, que nós sufocamos a esquerda, mas nós não sufocamos. Como eu tenho um vídeo que eu comentei sobre esse assunto, o PT saiu do Planalto, mas ele não saiu do poder. E aí eu comecei a pensar como é que eu ia trazer esse tema para vocês. A gente pode trazer ele de várias formas, né? Mas eu gostaria de começar lembrando que nós somos um povo conhecido pelo povo do jeitinho brasileiro, o povo da malandragem, né? Então vamos lá. Nós temos um personagem criado pelo Walt Disney chamado Zé Carioca. Ele é o único personagem brasileiro e como é que ele representa o brasileiro, né? É o malandro, é o preguiçoso, porque o Zé Carioca foge do trabalho e ele quer ter sempre o melhor para ele, mas sem trabalhar, embora ele seja uma pessoa muito feliz. Realmente foi assim retratado, né? O povo brasileiro feliz, mas um povo malandro e preguiçoso. É assim que nós somos retratados lá fora, e não é só nos Estados Unidos, não. E nós precisamos resgatar a nossa, vamos dizer, a nossa reputação perante
os organismos internacionais, perante os povos de outros países. Então, em 1941, Walt Disney veio para o Brasil. Ele veio visitar alguns países, não só o Brasil. Mas, quando ele esteve no Brasil, ele queria criar um personagem brasileiro. E aí ele verificou, começou a perceber como é que a coisa funcionava aqui, isso em 1941, hein? E daí ele decidiu, ele escolheu o papagaio como um símbolo para representar um personagem brasileiro. E eu não sei se vocês sabem, até quando eu fui estudar isso, eu verifiquei o seguinte, que ele inspirou o rosto do Zé Carioca no cantor e compositor Erivelto Martins, que na verdade, eu não sei se vocês sabem, também ele foi marido da cantora muito famosa Dalva de Oliveira. E depois disso foi feito um filme, e nos anos 60 é que surgiu a revista do Zé Carioca. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, existe também, até hoje é muito comentado, né, a famosa lei de Gerson, que é a lei do eu preciso levar vantagem em tudo, que também o brasileiro é muito conhecido por isso, o povo que gosta de levar vantagem em tudo. Então, também fui buscar essa questão, porque eu era adolescente nessa época da propaganda e eu me lembro muito bem. Só que na época eu não concatenava direito, eu não entendia, eu entendia a mensagem da forma como ela era trazida. E aí eu fui ouvir o que o Gerson, né, o ex-jogador, tinha a dizer sobre isso. E ele disse o seguinte, que ele foi contratado para fazer a propaganda do cigarro Vila Rica. E na verdade, porque ele era fumante, ele não era mais um atleta, ele já tinha se aposentado. Porém, o mote da propaganda era o seguinte, o cigarro Vila Rica fazia mal tanto quanto os outros. Ele tinha as mesmas propriedades dos outros. Porém, ele tinha um detalhe, ele era mais barato. E foi por isso que o Gerson fala na propaganda, eu vou ficar com Vila Rica, porque eu gosto de levar vantagem em tudo. Mas jamais essa propaganda foi feita com o intuito de incentivar, de fomentar essa fraude, né? Que é você querer levar vantagem em tudo e subestimar as outras pessoas. Até ele comenta que deve ter sido algum político que explorou isso do lado negativo, porque não era essa a intenção da propaganda. E eu acredito, sim. Inclusive, ele ficou muito aborrecido porque cunharam essa propaganda como a lei do Gerson. Mas a verdade é que nós somos, sim, um povo que gostamos de levar vantagem. Quer ver uma coisa? Quando uma pessoa está lá atrás numa fila de uma... Eu não sei falar esse nome. Pista de rolagem. Quando nós estamos dirigindo numa pista de rolagem, que a gente sabe que vai se inclinar para a esquerda e todos os outros carros que estão do nosso lado estão indo adiante, muitas vezes você deveria já entrar naquela fila, porque é uma fila única e ela vai mais lenta, claro. O que acontece? É muito comum você ver um carro que vem de lá de trás e ele passa na frente de todo mundo. Isso é utilizar a lei de Gerson, não como nada tem a ver com a propaganda, na verdade tem a ver com o comportamento do brasileiro. Uma outra coisa que é muito comum, os empregados pedirem aos patrões que os mandem embora, que os demita, quando ele, empregado, é que quer sair da empresa. Então não é o patrão que está querendo demiti-lo, ele quer sair da empresa. Só que ele sabe que se ele pedir demissão, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego é para aquela pessoa que foi demitida, que foi mandada embora da empresa. Então essa pessoa que quer sair da empresa, ela conversa com o patrão e muitas vezes o patrão, para favorecer o empregado, porque ele não ganha nada com isso, ele concorda, ele fala, tudo bem, então vamos fingir aqui, porque na verdade é uma simulação. E simulação está lá no Código Civil como uma fraude. Nós vamos fingir que eu estou te mandando embora, você me devolve os 40% do FGTS, porque eu vou ter que te pagar, ou fingir que pago, e tudo bem, aí você, como você está sendo considerado como sendo demitido, você vai ter direito ao seguro-desemprego, tudo bem, eu faço isso para você. Isso é uma fraude, isso é errado, isso é querer levar vantagem. Não só o empregado como o patrão estão fraudando a lei do FGTS e a lei do seguro-desemprego. E por isso que muitas vezes as pessoas reclamam, mas o seguro-desemprego não é uma lei tão boa quanto poderia ser. O INSS poderia ser melhor? Claro, poderia ser melhor se não tivesse tanta fraude, né? Porque as pessoas que precisam muitas vezes não conseguem por causa daquelas que seguem a lei do querer levar vantagem em tudo. Porque ela quer dar uma de Zé Carioca, um malandrão. Quer ver outra coisa? A pessoa chega e fala assim, olha, eu fui afastado
né, na empresa anterior, porque eu estava com problema, eu estou recebendo benefício por invalidez, porque eu estou com problema de saúde. Ok. Aí assim, essa pessoa muitas vezes está trabalhando numa empresa e registrada. Eu conheço casos assim. E aí você poderia dizer, ah, mas aquela precisa complementar o salário. Não importa. A pessoa que é aposentada por invalidez, se ela conseguiu o benefício, é porque ela conseguiu de alguma forma provar que ela é inválida. Se ela está pedindo um auxílio porque ela é inválida, como é que ela consegue trabalhar? Então, se ela está conseguindo trabalhar, ela não precisa do seguro por invalidez ou do seguro auxílio doença e tudo mais. E as pessoas falam isso de uma forma tão, mas tão natural, a fraude me assusta menos do que a naturalidade com que as pessoas falam isso. Outro exemplo, a pessoa, ela compra um carro, ela coloca o carro ou já compra o veículo no nome de uma pessoa da família, muitas vezes de uma mãe, de uma avó, que não tem carta, portanto não tem como ter problema com pontuação. E a pessoa dirige, toma todas as multas, ela paga as multas, ok. Porém, ela está fraudando a legislação e a pontuação não vai para ela. E essas mesmas pessoas são as pessoas que estão reclamando do governo. E essas mesmas pessoas são aquelas que dizem assim: ah, mas o exemplo deve vir de cima. Não, o exemplo tem que vir de baixo. Quando você olha para a copa de uma árvore, ela chegou lá porque ela começou do chão. Esses políticos que estão lá em Brasília, ou mesmo os de São Paulo, dos estados, municípios, eles não estão lá porque eles vieram do universo, eles são alienígenas, vieram de um outro planeta. Eles saíram do meio de nós. Alexandre Frota, Joyce Hasselman, e aqui eu não estou falando mal de nenhum deles, vocês é que vão julgar. Carla Zambelli, Kim Kataguiri, Renan Calheiros, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre. Essas pessoas, elas saíram do meio de nós. Então o exemplo não tem que vir de cima, o exemplo tem que vir de nós. Nós, se você quer mudar o país, você tem que mudar o seu comportamento. Nós temos que começar em algum momento. Nós não estamos aqui para levar vantagem, nós estamos aqui para seguir as regras. Ah, mas a lei é injusta. Não importa, a lei ela é legal, mas nem sempre ela é legítima. Nem sempre ela é justa. Se ela não é justa, nós temos que lutar para derrubar essa lei, para que ela seja revogada. Mas nós não podemos, por conta disso, com essa desculpa, nós saímos por aí querendo ser melhores do que as outras pessoas, porque é disso que se trata. E ninguém é melhor que ninguém. Linkando este vídeo com aquele vídeo que envolve os 7 irmãos, eu quero dizer o seguinte, voltando, né, o direito não socorre os que dormem. Naquele caso dos 7 irmãos, eles deram sorte, porque aqueles 2 irmãos, safos, eles não conseguiram, como eles não entraram com a ação de usucapião, então deu tempo dos outros 5 irmãos entrarem com a ação de inventário e entrarem com a ação de reintegração de posse. Mas se tivesse passado mais um pouco, e os 2 irmãos, tivessem entrado com a ação de usucapião, aí nós poderíamos afirmar, tá vendo? Olha, o direito não socorre os que dormem, né? Porque os 5 irmãos dormiram. E aí vem a questão da responsabilidade. Os 5 irmãos também tinham a responsabilidade consigo mesmos, ou com seus futuros herdeiros. Então, se eu tenho direito sobre um bem ou sobre um outro direito, eu tenho que reivindicar. Ou assumir que eu abandonei e tudo bem, né? Ninguém é obrigado a aceitar a herança. Mas do momento que eu não estou rejeitando a herança, eu tenho a responsabilidade de brigar por ela, né? Ainda que brigar no sentido assim, de reivindicar. Da mesma forma, nós somos brasileiros. Se nós queremos um país melhor, qual é a responsabilidade nossa? Com o que a gente entra nisso? Só elegendo o nosso deputado, nosso senador, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente? Não. Nós respondemos por isso cobrando, atuando da melhor maneira que nós pudermos. Se nós não podemos ir às ruas, nós vamos usar as redes sociais. Hoje está mais fácil para nós cobrarmos, né? Hoje está mais fácil exigirmos transparência do governo e dos congressistas. Se nós não queremos responder né, pela nossa omissão, nós também não podemos reclamar. E geralmente as pessoas que mais reclamam são aquelas que não dão a cara a tapa, elas não fazem nada pelo país. Eu conheço pessoas que dizem assim: ah, eu não vou às ruas porque eu exerço minha cidadania na hora do voto. Espera, eu disse para algumas pessoas assim: olha, quer dizer que você escolhe um advogado e se ele não estiver atuando bem, você vai esperar
ele te prejudicar durante o processo, você vai esperar o processo acabar para você trocar de advogado? É assim que acontece na sua vida? Não. Se você dá uma procuração para alguém, pode ser advogado ou uma pessoa comum, para ela agir em seu nome, porque você foi viajar ou não, mas você tem que acompanhar ainda aqui de longe. Você tem que entender e quando ela termina, você tem que pedir uma prestação de contas. É assim que a gente age. Você não deixa ser prejudicado para depois você trocar o advogado ou o procurador. Então é a mesma coisa. Quando você confere um mandato para um político, você está passando para ele uma coisa muito preciosa, que é o seu direito de cidadão. Então, portanto, você precisa acompanhar. Ele está fazendo direito? Ele está me representando dignamente, da forma como eu esperava, da forma como ele prometeu que iria fazer? É disso que se trata. Então eu quero concluir esse vídeo convidando você mais uma vez para estar conosco em Brasília no dia 25 e 26, na Praça dos Três Poderes, para nós mostrarmos que há povo no Brasil. E quem conhece a Bíblia Sagrada sabe do que eu estou falando. Há povo no Brasil e eles precisam entender, os nossos congressistas, os políticos em geral precisam entender e nós precisamos nos achegar. Nós precisamos nos impor, nós precisamos marcar a nossa presença. Não dá mais só para ficarmos brigando e falando e reclamando do sofá. Essa oportunidade de irmos para Brasília é muito importante, nós não podemos perder. Então, se você tem disponibilidade, vamos para as ruas de Brasília. E se você for de Brasília, você pode nos ajudar ainda mais indo para as ruas. Quando eu falo nos ajudar, nós nos ajudarmos enquanto povo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, me dê essa força e até o próximo vídeo.